Você sabe o que é trombose venosa profunda? Ou embolia venosa ou embolia arterial? Quer saber um pouco mais sobre isso? Sabia que aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem por ano por esses eventos? Eu sou o Dr. Rogério Silva, médico cardiologista. Semanalmente eu trago para vocês aqui informações sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre embolia, mas não embolia pulmonar, trombose venosa profunda, que também é um tipo de embolia. Mas o que é embolia? A embolia é um fato que ocorre quando o mais comum é um trombo, um coágulo, forma em alguma região, de preferência nas pernas, nos membros inferiores, e acaba entupindo o vaso. Neste caso, que a gente está falando de trombose venosa profunda, os vasos mais acometidos são os vasos da perna. Porém, este coágulo ele pode migrar para o pulmão e fazer uma embolia pulmonar. Mas para a embolia tanto pulmonar como trombose venosa profunda ocorrer, é necessário alguns fatores de risco. Pode ocorrer sem nenhum fator de risco? Pode, mas é muito mais raro. A gente precisa, na maioria das vezes, o médico, no caso, identificar fatores de risco que levaram esse paciente a ter uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar. O AVC é um tipo de embolia? Sim. A trombose e vasos, por exemplo, aqui da barriga, é um tipo? É. Mas aí é uma embolia arterial. A fisiopatologia muda um pouquinho. Hoje vamos nos atentar trombose venosa profunda. Então, como eu estava dizendo, para ocorrer uma trombose, a maioria das vezes nós precisamos buscar algum fator de risco. Que pode ser o quê? Uma cirurgia. As cirurgias ortopédicas, as cirurgias plásticas são as que agregam maior risco. É que na cirurgia plástica e na cirurgia ortopédica existe um outro risco também, que é da embolia gordurosa. Acaba sendo também um tipo de embolia, mas o tratamento muda. Então, quando a gente é submetido a uma cirurgia, seja ela qual for, além de você ficar muito tempo parado, imobilizado, só o fato de você ficar com a musculatura parada já agrega, já aumenta o risco do evento. Existe também o que nós chamamos de lesão endotelial, ou seja, o vaso ali ele é machucado. Quando a gente machuca aqui alguma região da pele, não forma um coágulozinho para estancar o sangramento, lá no vaso não é diferente. Quando o vaso é machucado, há ali a agregação de plaqueta para tentar parar ali, obstruir alguma perfuração do vaso ou alguma coisa que esteja ocorrendo. Esse é um dos critérios. Pessoa que ficou muito tempo parada, pessoa que teve uma lesão vascular, por exemplo, as cirurgias acaba levando a esses dois fatores que são importantes. Aquela pessoa que fica o dia todo sentado, com as pernas para baixo, digitando, também fica muito tempo parado, ocorre ali uma estase, ou seja, uma parada da circulação venosa, as pernas incham, aumenta o risco. Existe também outros fatores que nós chamamos de trombofilias. São pessoas que já nascem com um risco aumentado devido à mutação de algum fator, que pode ser algum fator de coagulação, algumas proteínas, tem proteína C, tem proteína S, tem fator 5 de von Willebrand, tem outras causas que também. Essas pessoas normalmente não precisam desses fatores de risco. Lógico que esses fatores de risco aumentam ainda mais o risco, mas por si só, se você já tem uma trombofilia, você já tem um risco mais aumentado. Em alguns casos, dependendo da trombofilia, existe até a indicação de uma profilaxia primária, ou seja, a pessoa iniciar um tratamento antes de ocorrer um evento embólico. Então, quais são os sinais e sintomas? Nós estamos falando de trombose venosa na perna, que na maioria das vezes é nas pernas. Pode ocorrer no braço? Pode, mas o mais comum são nas pernas. Um dos sinais mais frequentes, o primeiro que normalmente a gente se identifica é qual? É o inchaço, é o edema. Então, normalmente há uma diferença entre as pernas, né? Lógico, senão vou correr nas duas, né? A perna que está sendo acometida, ela fica mais inchada, ela fica mais edemaciada. E isso acaba sendo identificado de forma mais fácil. Outro sinal, outro sintoma que pode ocorrer é um pouco de dor. Quando a trombose ela é venosa, a dor ela é uma dor mais leve, uma dor mais cansada. Outro sinal ou outro sintoma também é a vermelhidão. Às vezes pode ficar ali um pouco mais avermelhado na região. E existem alguns sinais clínicos que nós identificamos que não tem sentido eu ficar falando para vocês aqui. Presta sempre atenção nesses 3 sinais e sintomas. O edema, tá? Que a região fica inchada, esse é o sinal e o sintoma mais comum que aparece, a dor e a vermelhidão.
esses 3 sinais e sintomas são bem característicos de trombose venosa. Quando é unilateral, você vai olhar para uma perna, vai ver que uma está mais grossa que a outra. E a batata da perna, a panturrilha, ela vai estar ali mais dura, né? Mais firme, mais rígida. Então, se acaso você conhece alguém ou você está tendo esses sintomas, é sempre bom procurar um médico. E como que se faz um diagnóstico? Aí depende dos scores que a gente utiliza como médico e não tem muito sentido eu ficar falando para vocês. Mas na grande maioria das vezes, nós lançamos mão de alguns exames de triagem, assim, quando a gente acha que não é. O exame que com certeza vocês conhecem, que foi muito discutido na Covid, é o dedímero. O dedímero, quando negativo, possibilidade de ser um evento trombótico é muito pequena. Mas quando positivo, não descarta, mas aumenta a chance de ser. Existe caso de dedímero muito elevado e não ser trombose? Sim, porque está presente também em outras patologias, inclusive nas infecções. A infecção por vírus, por bactérias, secção de aorta, infarto, tudo pode subir o dedímero, tá? Mas o fato da pessoa ter um dedímero normal, isso tranquiliza a gente. Na trombose venosa profunda, o padrão ouro de exame que a gente utiliza rotineiramente é o Doppler, é o ultrassom. No ultrassom você consegue identificar o coágulo, trombo, a localização, as veias que estão sendo acometidas, e aí, se você fez isso, fechou o diagnóstico. Agora, se a pessoa tem outros sinais e outros sintomas, aí a gente precisa de uma investigação mais detalhada, porque existe, como eu falei anteriormente, a chance e o risco desses coágulos subirem para o pulmão e levar ao que nós chamamos de uma embolia pulmonar, tá bom? E o tratamento, como que faz, gente? O tratamento da trombose venosa é com anticoagulação. Existe hoje no mercado vários anticoagulantes que a gente pode utilizar, não é antiagregante, tá bom, gente? Pessoas às vezes costumam chamar, eu tomo anticoagulante, toma AS. Não, o AS, clopidogrel, brilinta, eles são antiagregantes, eles agem nas plaquetas. Na trombose, nós tratamos com anticoagulante. É um remédio que vai realmente agir ali na cascata de coagulação, reduzindo a coagulabilidade do sangue, deixando o sangue um pouco mais fino, um pouco mais ralo, e com isso o trombo pode se dissolver. Em casos muito graves, ou existem outros tratamentos que podemos utilizar. Os pacientes que têm, por exemplo, já teve uma embolia pulmonar, mesmo usando anticoagulante, pode-se indicar um filtro de veia cava, existem outras terapias. Mas o mais importante é vocês estarem atentos aos fatores de risco e aos sinais e sintomas. Então vamos recapitular? Quais são os fatores de risco? Cirurgias, as mais comuns, que aumenta mais o risco, são cirurgias plásticas e cirurgias ortopédicas. Acho que isso tem que ficar bem claro para vocês. Mas outras cirurgias, qualquer cirurgia vai aumentar o risco, porque lembra, causa lesão endotelial. Qual o outro fator de risco? Trombofilias, são aquelas pessoas que já nascem com aquelas alterações ali da cascata de coagulação, o imobilismo, ou seja, a pessoa ficar muito tempo parado, traumas qualquer, né? Também nas regiões das pernas pode aumentar o risco também de eventos embólicos. E quais os sinais e sintomas que nós falamos? Os 3 principais sinais e sintomas quais foram? O edema, a dor e a vermelhidão. Então, só não esquece de curtir, de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um abraço!